Vamos lá, então, mais uma semana juntos, doutor Fernando Gomes, para muitas questões, tudo bem? É isso aí, vamos lá, firme e forte, Elisa. Firme e forte, não passou ainda, mas vai passar, é isso que a gente tem de pensar aqui para poder lidar com os nossos assuntos. E a gente começa justamente o quadro de hoje falando sobre medidas restritivas por causa do avanço da pandemia em todo o Brasil. A cidade de São Paulo, não só a cidade capital, mas todo o estado, começa a partir de hoje, dia 15 de março, a valer a fase emergencial das medidas restritivas. Essa nova etapa tem como objetivo restringir a circulação de cerca de 4 milhões de pessoas. Nós temos aqui as regras para deixar bem claro, bem exemplificado para você que está assistindo a gente. As principais restrições, tá? Restrição completa. A gente começa aqui pelo takeaway, ou seja, quem faz um pedido de comida, de qualquer serviço e vai até o lugar para retirar, esse tipo de serviço não pode mais ocorrer a partir de hoje na cidade de São Paulo. A medida vale por 15 dias. Loja de material de construção também vai ter de ficar fechada. Culto, missa, celebração religiosa, seja qual for a religião, não pode mais ocorrer de maneira presencial, só à distância. E as atividades esportivas coletivas também estão proibidas. O que é obrigatório também? Eu vou passar aqui todas as regrinhas, doutor, depois eu repercuto um pouquinho com o senhor. Temos aqui na próxima tela também mais algumas restrições. Então, o teletrabalho é obrigatório, ou seja, à distância. Para atividades administrativas não essenciais. Quem pode ficar à distância, não tem problema de não estar presencialmente no local. O que está permitido? Você ir no sistema de drive-thru entre 5 da tarde, aliás, é isso. 5 da manhã e 8 horas da noite está permitido o drive-thru e o delivery 24 horas para os restaurantes. Então, o pessoal que faz entrega vai continuar trabalhando um bocado nessa cidade. Doutor, regrinhas postas, regrinhas dadas. Que saúde mental a gente precisa para conseguir lidar com mais restrições e mais horas dentro de casa, hein? O que a gente percebe, Elisa, é que as adaptações vão surgindo e a gente cria até nomes específicos para lidar com a nova realidade, né? Gostei disso aqui, ó, teletrabalho. A gente geralmente fala assim, atendimento ou reunião online ou coisa assim, já mudamos até o nome. Então, a regra básica para a gente conseguir lidar com essa situação diferente é justamente essa, incorporar as novidades. Muitas vezes elas não são tão doces assim, né? A gente sabe, na verdade, de que existe um esforço maior para um bem comum e, enfim, colocar o cérebro para funcionar num formato diferente. Então, em vez de imaginar que você não vai trabalhar, que você não vai poder encontrar seus colegas, vamos focar que é teletrabalho agora. Isso aqui tem um motivo para acontecer, tem momento para começar, para durar e para terminar. E olha só, infelizmente a gente precisa estar realmente preparado, Elisa, porque talvez, se a gente não quer que isso aconteça, esse tipo de processo aconteça algumas vezes, até a gente ter o controle, na verdade, e não ter leito faltando para as pessoas que necessitem. Pois é, doutor. No ano passado, quando nós já estávamos aqui com o nosso quadro correspondente médico, a gente já repercutia muito sobre como ter saúde mental para conseguir lidar com essas adversidades de repente, aquilo que era normal, que era óbvio, sair na rua, ir a algum lugar resolver alguma questão, de repente tudo isso virou um problema, virou errado. E a gente já tinha passado por isso, ficou aquela sensação de superamos. E qual é a nossa realidade agora? Ter de lidar novamente com esse cenário. É possível que nós tenhamos um pouquinho do sentimento de frustração e de pouca aceitação de novo ter de enfrentar isso? É possível sim, principalmente se a gente trabalhar com a inteligência emocional, que é a capacidade da gente gerenciar uma expectativa e de repente ela não acontecer naquele momento ou daquela forma que a gente queira. Nesse momento, Elisa, eu venho falando sobre isso há muito tempo. A gente precisa estimular outro tipo de inteligência, na verdade, outros, né? A inteligência intrapessoal, que é essa capacidade de cada um de nós ter uma conversa íntima com a gente, acaba sendo um processo do autoconhecimento. Cada um sabe onde aperta a fivela, né? Porque é diferente para cada pessoa. Para algumas pessoas, talvez todas essas restrições não venham a provocar nenhum malefício ou nenhuma angústia. Para outras, angústia demais. E a outra, a inteligência existencial, que é o contato com uma coisa maior,
que é a energia criadora, com a energia da natureza, e entender todo esse processo que a humanidade está passando. Quando a gente começa a estimular essa outra forma de pensar, essa frustração, ela começa a tomar uma relevância menor, apesar de todos os desafios e apesar de toda a dificuldade que a gente percebe que as pessoas estão passando. Cada um tem uma maneira diferente de enfrentar essa adversidade, né? Ainda falando sobre medidas restritivas, a gente vai trazer aqui um exemplo de sucesso de confinamento ou esse chamado lockdown. É bom que a gente tenha aqui um pouco de esperança para ver que pode dar certo, que é importante para todos nós. A cidade de Araraquara, fica aqui no interior de São Paulo, registrou uma queda de quase 37% na chamada média móvel de novos casos de Covid-19. A administração municipal acredita que esse resultado, essa queda, é um reflexo do lockdown que foi adotado na cidade. Araraquara já está há mais de 20 dias nessa fase mais restritiva. Doutor, quanto tempo, se é que a gente pode determinar um período, existe um período ideal para que seja feito um lockdown, para que de fato na prática a gente comece a ver a procura pelos hospitais diminuir e até consequentemente o número de casos mais graves e mortes? A linha de pensamento é a seguinte, Lisa, quando a gente toma uma determinada conduta agora, frente ao ciclo biológico do coronavírus, você pode esperar 2 semanas, pelo menos, para verificar se você reduziu ou não o número de infecção e de transmissão. Então, em teoria, o número mínimo seria 15 dias. Mas, na prática, a gente sabe que isso não funcionaria dessa maneira. Então, um pouquinho de tempo a mais, 3, 4 semanas, talvez impactaria de uma forma muito mais relevante. Na verdade, a forma de pensar é bem simples, sabe? Pessoas circulam menos, vírus circula menos. Com isso, menos casos de pessoas infectadas. Até que a gente tenha, de fato, um tratamento definitivo, uma resolução completa dos casos, a gente precisa gerenciar uma coisa que muitas vezes fica invisível para as pessoas que não transitam dentro do hospital, que é a ocupação absurda que tem em leito de UTI. Então, assim, quando a gente vê o sofrimento da família, ou então a possibilidade de um paciente sair daquela situação tendo acesso a um recurso e não tendo como conseguir isso, gera uma angústia muito grande. Então, acaba sendo essa linha de pensamento. E a gente verificou alguns países que fizeram isso e deu certo. Por exemplo, Israel. Israel, a gente exibiu aqui as informações da diminuição efetiva no número de casos. O próprio Reino Unido, a gente viu que aplicou um lockdown bastante severo e, na prática, eles conseguiram ver resultados. Aqui em São Paulo, a expectativa é que haja a redução na movimentação de milhões de pessoas por dia com esse lockdown que começa, então, dia 15 de março e vai até o dia 30. Doutor, é possível, então, que na prática, em breve, a gente já comece a ver um respiro no sistema de saúde, já que o senhor citou agora com um relato próprio de quem vê esse ambiente hospitalar, né? De que é preciso respirar porque está lotado. Sim, provavelmente a gente vai verificar isso sim. E uma coisa que também precisa ser falada, que muitas vezes fica invisível para quem não transita dentro de hospital, um paciente que precisa de terapia intensiva com coronavírus, geralmente ele vai ocupar esse leito de UTI de 2 a 3 semanas. Então, todo esse processo é muito lento. Por isso que todo mundo pergunta, né? Será que se eu ficasse 2, 3 dias simplesmente nessa situação não bastaria? Infelizmente, a resposta é não, não bastaria. Porque, apesar da replicação ser bastante rápida, a taxa que existe a cada 2 semanas, ela acaba sendo lenta no mundo real. Tem muito comentário chegando aqui pela hashtag correspondente médico. Mande sua pergunta também, mande o seu comentário. Aqui a gente tem, por exemplo, o Ricardo, que é do Rio de Janeiro, de Nova Friburgo, dizendo que pelas ruas tem movimentação normal, mas boa parte das pessoas usa máscara. Então, essa já é uma informação positiva que ele nos traz. Tem gente aqui dizendo que é de Barretos, no interior do estado de São Paulo, que tem pouco leito disponível e muita festa clandestina. Então, a gente vê essa realidade de máscara, isolamento ou, de repente, de festa clandestina espalhada por todo o país. Mande para a gente também a sua impressão, viu? Hashtag correspondente médico. Eu vou mudar de assunto, mas você fica atento aí com essas questões de aglomeração e pode continuar participando. A gente vai falar sobre a aprovação da Anvisa. Nos últimos dias, a Anvisa fez um comunicado bastante importante com várias informações, incluindo a aprovação de um remédio aprovado aqui no Brasil, o Remdesivir. Você já tinha ouvido falar desse nome aqui com a gente no quadro, com toda certeza. O Remdesivir é um antiviral
Ele teve o uso autorizado em mais de 50 países, incluindo Estados Unidos, Canadá, Japão e toda a União Europeia. A gente falou aqui dele no quadro justamente porque, quando o presidente norte-americano Donald Trump se infectou de Covid-19, a gente repercutiu que ele tinha tomado um coquetel de remédios e entre esses remédios estava o Remdesivir. É importante a gente reforçar as regrinhas de uso do Remdesivir aqui no Brasil. Por exemplo, ele poderá ser utilizado em pessoas com idade superior a 12 anos, com pelo menos 40 quilos e que estejam com alguma doença respiratória e também precisem de suplementação de oxigênio. Doutor, bom, primeiro, como de fato esse medicamento funciona? E ele vai ser usado, vai ser manipulado, então, em ambiente hospitalar, já que é para pessoas que estejam, por exemplo, com suplementação de oxigênio? O Remdesivir é um antiviral, então ele atua naquele processo que a gente sabe que acontece dentro da célula, na qual o vírus se multiplica. Então ele atua reduzindo essa taxa de multiplicação e impactando tanto na carga viral como também na questão inflamatória. É um remédio caro e é um remédio que tem uma indicação específica, porque os estudos mostraram, de fato, não um impacto na mortalidade propriamente dita, mas na redução do tempo de internação e de necessidade de cuidados especiais. No estudo que foi publicado, de 15 dias para uma pessoa que tomou placebo, reduziu para 10 para quem tomou Remdesivir. Esses 5 dias podem parecer pouco quando a gente olha um paper científico, mas numa situação que a gente está vivendo de pandemia, isso pode representar muito frente à realidade dos fatos, no qual os leitos de UTI estão ocupados. Então, existe sim uma preocupação especial. Qual que é o critério de aplicação dele? É lógico, vai ser endovenoso, vai acontecer dentro do ambiente hospitalar, a pessoa precisa ter o diagnóstico de pneumonia pelo vírus e, junto com isso, a necessidade de suplementação de oxigênio, porém, não a intubação orotraqueal, não está em ventilação mecânica ainda. Então, é um momento em que você conseguiria repescar esse paciente para evitar que ele tivesse uma complicação e ficasse mais tempo utilizando o serviço de saúde. Interessante, então seria um estágio antes daquele momento de maior gravidade do paciente, ou seja, uma decisão do médico utilizar esse tipo de remédio de acordo com o cenário de cada paciente. Sim, uma decisão da equipe médica e uma decisão ativa, né, frente a toda a relação que existe entre o possível efeito e o impacto que ele vai causar na saúde das pessoas, o momento adequado de ser aplicado. Muito bem, interessante o senhor reforçar que é uma decisão da equipe médica, né? Porque a gente fica aqui pensando, é o médico que decide, mas é sempre importante lembrar que o médico não está sozinho, está sempre ali acompanhado de muitas pessoas. Uma pergunta, doutor, que chegou aqui pelo Alfredo, o Remdesivir pode, até a gente já respondeu, mas ele pergunta se pode ser usado em pacientes de todas as idades. A única restrição é que menores de 12 anos não podem usá-lo. Isso, a restrição, 12 anos e 40 quilos. Isso porque os estudos foram feitos em pacientes com essas características e você, então, tem aí uma resposta mais previsível em relação a isso. Lembrando que as crianças, por sorte, têm menos complicação relacionada ao coronavírus. Então, isso acaba não sendo uma preocupação muito grande. Já responde, então, a pergunta da Maria, perguntando aqui se pode usar também em idosos. Então, está respondido aqui pelo doutor Fernando Gomes, a partir dos 12 anos para cima, para pessoas de qualquer idade, mas acima de 12 anos. A gente traz agora um destaque do site cnnbrasil.com.br, mostrando uma notícia positiva aqui, gente. Vocês estão achando o quê? A gente também fica caçando coisas boas para compartilhar, né? Para o nosso dia poder começar bem. O cantor e compositor Gilberto Gil recebeu a primeira dose de vacina, ele que está com 78 anos. O cantor publicou um momento dessa vacinação em uma rede social com a música Andar com Fé Eu Vou. Aliás, o nome é Andar com Fé, mas a gente já emenda a letra toda. Andar com Fé Eu Vou, que a fé não pode falhar. Vamos ouvir, inclusive. Não costuma falhar. Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. E coisa boa. Doutor Fernando Gomes, nos últimos dias, muitas celebridades tomaram a vacina. Semana passada, acho que foi o Silvio Santos, foi lá naquele look todo maravilhoso dele, receber a vacina. A gente exibiu o Roberto Carlos também tomando, Gilberto Gil. Qual a importância de pessoas que têm muitos fãs, muitos admiradores, mostrarem que estão ali firmes e fortes tomando a vacina? A ideia principal é estimular a população a não ter medo do próprio processo de vacinação, entendendo que acaba sendo isso o que a gente tem de mais força para conseguir controlar a pandemia. Então, vacina boa é vacina no braço e chegando a sua hora, olha só, aproveite o momento, porque, de fato, é uma maneira que a gente tem de estimular o nosso sistema imunológico e, com isso, então, combater esse problema que viemos vivendo.
Muito bem, terminamos mais um correspondente médico, Dr. Fernando Gomes. Hoje a CNN completa 1 ano de vida, viu? Então, soquinho à distância no senhor aqui, ó. Valeu pela parceria de todos os dias, sempre na companhia de você que está aqui com a gente participando, seja assistindo ou também mandando a sua pergunta. Obrigada, viu? E obrigada, viu, doutor? Obrigado a você, Elisa, e pessoal, até breve. Este foi mais um correspondente médico.